Onde está o seu coração? E eu vou pedir aos irmãos, por gentileza, que abra as suas Bíblias no livro do profeta Ageu. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos. O profeta Ageu, irmãos, para facilitar para os irmãos, fica entre Gênesis e Apocalipse. O profeta Ageu é um dos 12 profetas menores da Bíblia e um dos 3 profetas pós-exílio. Profeta Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. E no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o que tem acontecido com vocês. Em outra tradução diz: considerai os vossos caminhos. Que Deus possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Amém? Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que fale por meio da tua palavra. E que a tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida em cada coração presente. Senhor Deus, ajuda-nos a cada dia a andar e fazer a tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor, que possamos, Senhor, ser usados para o teu reino, para o teu evangelho e para a tua igreja. Perdoa os nossos pecados e ajuda com que, Senhor, o teu povo seja santificado por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço paciência para os irmãos nessa manhã, para essa introdução que eu gostaria de fazer, que é uma introdução necessária para a compreensão do texto sagrado. Deus libertou o povo de Israel do Egito com mão poderosa e braço forte. Moisés, no seu primeiro cântico, no capítulo 15 de Êxodo, ele chama o Senhor de varão de guerra. Aquele que vai à frente do exército para dar a vitória ao seu povo. 3 meses depois do povo sair do Egito, o povo ele chega no Monte Sinai. Para alguns estudiosos, alguns rabinos, o Monte Sinai é o único lugar aonde Deus fez morada nesse mundo. Então, chegando no Monte Sinai, Deus chama Moisés para cima do monte. E Moisés passa 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro, recebendo instruções necessárias para a construção de um templo móvel. E esse templo móvel, na Torá, é chamado de tabernáculo. Em alguns lugares é chamado de tenda do encontro. E em algumas traduções, tenda da revelação. O propósito de Deus era habitar no meio do seu povo, o que ele fez durante 40 anos no deserto. Toda vez que Deus queria falar, Deus falava da tenda do encontro a Moisés. E algumas vezes Deus falava diretamente com o povo. E quando o povo chega na terra de Canaã,
esse templo móvel, ele é colocado em Gilgal, onde é o primeiro centro de adoração dos israelitas. Depois mudou para Siló, depois mudou para Mispá, e quando Davi se tornou rei de Israel, ele levou esse templo móvel para a cidade de Sião, a cidade de Davi, em Jerusalém. Uma certa feita, Davi acorda pela manhã e ele olha pela janela do seu palácio e contempla a tenda da revelação. E no seu coração ele diz: eu moro em um palacete luxuoso e confortável, mas a Arca da Aliança, que é um símbolo de Deus, uma representação de Deus, mora em cortinas. E naquele momento, Davi teve um propósito no seu coração de construir uma morada para o Altíssimo. E Davi, ele chama o profeta Natã, que é o seu conselheiro espiritual, e compartilha esse propósito. A princípio, Natã concorda com o rei. Diz: faz tudo que está no seu coração, porque Deus é contigo. Mas depois que Natã deixa o rei Davi, Deus fala com o profeta e diz: vai lá e diz a Davi que é louvável a sua ideia de construir um templo para mim. Porque desde que o povo saiu do Egito, ninguém teve essa ideia. Essa ideia não passou no coração de homem nenhum. Mas você teve essa ideia. Porém, você não poderá construir essa casa. Porque você vive em tempos de guerra e as suas mãos estão sujas de sangue. Mas o seu filho que levantar depois de você, eu darei um tempo de paz, e ele construirá esta casa. Apesar de Davi não ter a autorização de Deus para construir o templo, Davi o projetou. Davi adquiriu recursos. Davi juntou materiais. Davi instituiu as turmas dos levitas e dos sacerdotes. Davi construiu instrumentos musicais para ser usado no templo. Davi compôs hinos para ser cantado no templo. Davi compôs salmos para ser lido no templo. Ou seja, o seu filho Salomão teria que só tomar posse do reino e construir o templo. Mas por incrível que pareça, meus queridos irmãos, e nós não sabemos por quê, porque a palavra de Deus não diz, Salomão só começou a construir o templo no 4º ano do seu reinado. E ele levou 7 anos para terminar a obra. Depois de construído, não havia na terra um templo, uma obra tão engenhosa como o templo de Salomão. Não havia uma obra tão esplêndida, tão gloriosa como o templo de Salomão. O templo de Salomão foi um Senhor templo para o Senhor Deus. Mas a Bíblia diz que o povo pecou e continuou a desobedecer os mandamentos do Senhor. E lá em 2 Crônicas, capítulo 36, já no final, os versículos finais, diz que Deus contou quantos sábados haviam sido violados, e a conta chegou em 70 anos. E Deus diz: a terra tem que descansar dos seus sábados. Então Deus manda o povo para o exílio, e Nabucodonosor entra em Jerusalém, saqueia o templo e depois o destrói completamente. E o povo passa 70 anos no exílio, angustiado, amargurado, humilhado pelos seus inimigos. Mas depois de 70 anos, Deus levanta o rei Ciro, rei do Medos e Persas,
200 anos antes do seu nascimento, Isaías havia profetizado sobre ele, no capítulo 45 de Isaías, e no primeiro ano do seu reinado, Ciro permite que os judeus voltem para a sua terra. E Ciro decreta que ao chegar lá, os judeus teriam que construir um templo ao Senhor Deus. Esse decreto de Ciro não foi um decreto de Ciro, mas um decreto do próprio Deus para o povo de Israel. E o primeiro grupo que sai de Babilônia para Jerusalém é liderado por Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Esse grupo chega em Jerusalém e ele sofre com a resistência dos seus inimigos. E essa resistência faz o povo mudar o foco da vontade de Deus para a sua vontade, de tirar o coração da vontade de Deus para pôr o coração nos seus próprios interesses, na sua própria vontade. Então Deus levanta o profeta Ageu. E o profeta Ageu, ele chega para o povo e diz: o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês dizem que não é tempo de construir o templo do Senhor, mas é tempo de vocês construir as suas próprias casas luxuosas? E a casa de Deus há de ficar em ruínas? Considerai os vossos caminhos. E por que o povo estava com tal comportamento? Porque o coração do povo não estava no caminho do Senhor, mas o coração do povo estava nos seus próprios caminhos. O povo ouve a voz do profeta Ageu, que fala por intermédio de Deus. Mas o povo obedece à voz de Deus parcialmente. O povo constrói um templo, mas o povo constrói um templo, irmãos, um templo michuruco para Deus. Um templo michuruco para Deus. O povo tinha duas coisas para construir o templo. O povo tinha a planta do templo, dada por Deus por meio de Ezequiel. Do capítulo 40 de Ezequiel ao capítulo 48, está a planta do templo que Deus dera para que o povo pudesse construir em Jerusalém. Se o povo tivesse seguido à risca a planta que o Senhor dera, esse templo teria sido maior e mais oponente do que o templo de Salomão. O povo também tinha recursos para construir o templo, porque Ciro não só decretou que o templo fosse construído, ele disponibilizou recursos do reino e também disponibilizou recursos dos seus próprios bens para a reconstrução do templo. Mas em vez do povo fazer um templo oponente, um templo glorioso para o Senhor, o povo construiu um templo michuruco. Um templo tão michuruco, irmãos, que os homens que tinham visto o templo de Salomão, quando viram aquele templo, choraram copiosamente quando viram aquele templo. E esse povo, ele foi consolado pelo próprio Deus em Ageu 2:9, onde Deus diz que a glória desse segundo templo seria maior do que a glória do templo de Salomão. Se o povo tinha os recursos, se o povo tinha a planta, e por que então o povo fez um templo tão michuruco para Deus? Porque o coração do povo não estava no caminho do Senhor. O coração do povo estava nos seus próprios caminhos. Eu pergunto para você esta manhã, você que está aqui, você que está nos assistindo pelos canais da igreja, onde está o seu coração? O seu coração está no caminho do Senhor ou o seu coração está nos seus próprios caminhos? Oxalá que todos nós, que somos membros desta igreja, tivéssemos com o coração no caminho do Senhor. Quantas coisas extraordinárias poderiam acontecer nesse lugar? Os projetos da igreja seriam realizados com facilidade. O problema de unidade na igreja seria resolvido facilmente. O testemunho da igreja seria mais eficaz e mais expansivo. E muitas almas seriam salvas pelo ministério dessa igreja. Mas eu temo, e eu falo isso com temor
e temor no coração. Eu temo que alguns de nós não estejam com os corações no caminho do Senhor, mas com o coração nos nossos próprios caminhos. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus diz: aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Se o seu coração estiver nas coisas desse mundo, então o seu tesouro é um tesouro perecível. Mas se o seu coração estiver na obra do Senhor, o seu coração está nos céus, em uma obra eterna, em um tesouro que não é capaz de perecer. Por isso Jesus, no capítulo 6 de Mateus, versículo 19, diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Ajuntar tesouros na terra é estar com o coração nas coisas desse mundo. Mas no versículo 20 ele diz: mas ajuntai tesouro nos céus, que não está à mercê dos intempéries desta vida, mas é um tesouro seguro. E ajuntar tesouro no céu, meus queridos irmãos, é depositar na conta de Deus. E olha, meus irmãos, Deus é um bom pagador. Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas você pode perguntar: como eu posso saber, irmãos, se eu estou com o meu coração nos meus próprios caminhos, ou se eu estou com o coração no caminho do Senhor? Acredito que um dos princípios essenciais da vida cristã é Mateus 6,33, que diz o quê? Mas buscai... Os irmãos vão falar de qual, não? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, se referindo às coisas que estão escritas no texto, no capítulo 6, da quais nós vamos falar daqui a pouco. Primazia ao reino dos céus. Quando nós omitimos esse princípio da nossa vida, nós deixamos de investir na nossa vida espiritual. E quando nós deixamos de investir na nossa vida espiritual, nós entramos em um estado de miséria espiritual. E é exatamente isso que estava acontecendo com o povo no tempo de Ageu. O povo tinha deixado de dar primazia ao reino dos céus. O povo tinha deixado a obra de Deus, tinha deixado a vontade de Deus e tinha aplicado o seu coração aos seus próprios projetos e aos seus próprios negócios. Então o povo entra em um estado de miséria espiritual. E esse estado de miséria espiritual trouxe duas catástrofes para a vida do povo. Veja comigo aqui em Ageu capítulo 1, versículo 6. Em Ageu capítulo 1, versículo 6, fala da primeira catástrofe, uma catástrofe econômica. Veja: vocês semearam muito e colheram pouco. Come, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Esse é o estado miserável que o povo estava vivendo. E esse estado de catástrofe econômica foi gerado pela miséria espiritual em que o povo se encontrava. A segunda catástrofe que essa miséria espiritual gerou foi uma catástrofe natural. Capítulo 1, versículo 10 e 11, vai dizer da seguinte forma: por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus usou essas duas catástrofes para punir o povo pelos seus pecados de comissão e seus pecados de omissão à obra do Senhor. Mas, assim como era nos tempos de Ageu, nós vivemos também tempos como esse, irmãos, onde Mateus 6,33
tem os valores investidos nos nossos dias. Em vez de darmos primazia ao reino dos céus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando as demais coisas, as coisas dessa vida, e deixando o reino de Deus para trás. Por isso, no capítulo 6 de Mateus, nós vamos encontrar pelo menos 3 coisas que constituem uma barreira para que coloquemos o reino de Deus em primeiro lugar, para que coloquemos a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida. São 3 preocupações. O primeiro tipo de preocupação é a preocupação com a vida. Nós estamos tão preocupados com a vida que nós estamos deixando de investir no reino dos céus. E quando eu falo a vida, inclui preocupação com a família, preocupação com a faculdade, com o colégio, preocupação com os filhos, com a criação dos filhos, e tantas outras coisas que pode ser inclusa nessas preocupações com a vida. O segundo tipo de preocupação é a preocupação com o trabalho. Aqueles que têm trabalho se preocupam em não perdê-lo ou como ganhar mais dinheiro através dele. Aqueles que não têm estão preocupados em consegui-lo para que possa ter como sobreviver nesta terra. Então, essa preocupação, muitas vezes, tem tirado esse princípio de nossas vidas de dar primazia ao reino dos céus. E o terceiro tipo de preocupação é a preocupação com o futuro. É interessante que em Mateus capítulo 6, 34, diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. E nós estamos preocupados, irmãos, com o futuro que ainda nem existe, que ainda nem chegou para nós. Nós estamos preocupados com o futuro que ainda nem chegou para nós. Nós nem sabemos se nós vamos alcançar. E essa preocupação com o futuro já é uma prepotência da nossa parte. Porque o dia de amanhã não nos pertence. E o tempo de Deus não é amanhã, o tempo de Deus é hoje. Por isso que a palavra de Deus diz: se hoje ouvides a minha voz, não endureçai os vossos corações. Então o tempo de Deus é hoje e não é amanhã. Nós devemos estar preocupados com hoje, em fazer a vontade de Deus hoje. O dia de amanhã pertence a Deus, e se Ele permitir, nós estaremos lá. E se Ele não permitir, nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Mas eu gostaria de terminar essa mensagem dando 3 dicas para a gente manter o foco. 3 dicas para a gente manter o nosso coração no caminho do Senhor, sem se desviar para a direita e sem se desviar para a esquerda. As 2 primeiras dicas estão no mesmo texto, em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, isso uma alusão clara ao novo nascimento, né? Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Esse buscar é o desejo ardente que deve existir em nós, em estabelecer em nossa vida. Dos 6 pedidos do Pai Nosso, dos 6 pedidos que existem no Pai Nosso, um é: que venha o teu reino, Senhor. Nós devemos desejar que Jesus venha estabelecer o seu reino de maneira visível. Mas nós também devemos ter consciência de que esse reino, ele já foi estabelecido em nós, dentro de nós, por meio do novo nascimento. Então, as características dos súditos desse reino já estão disponíveis em cada um de nós. O que nós precisamos fazer é desenvolvê-las em nossa vida, para que o nosso caráter cristão seja mais sólido, cada vez mais sólido. Aonde estão essas características do reino? É só você ler o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, o sermão do monte, aonde vocês vão ver lá todas as características do reino, dos súditos do reino, que estão disponíveis dentro de nós e que nós precisamos desenvolvê-las para que cada vez mais sejamos parecidos
com Cristo Jesus. Amém? No versículo 2 aí, do capítulo 3 de Colossenses, vai dizer: pensai nas coisas de lá do alto e não nas coisas que são da terra. É interessante que a palavra coração na Bíblia, ela tem sinônimo de mente. Raramente você vai ler essa palavra coração se referindo ao órgão do corpo humano, o coração propriamente dito. Essa palavra, ela tem sinônimo de mente. E aqui está dizendo aqui: pensai nas coisas que são do alto. Interessante que o homem entendia, através da palavra coração, ele entendia a totalidade. Ou seja, quando Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração, o homem entendia que Deus estava pedindo ele como um todo. Por isso que muitas vezes a gente vê essa palavra, diversas vezes, sendo usado em lugar de mente. Mas há dois estados, meus queridos irmãos, que é perigoso para o cristão. A primeira delas é um cristão de mente vazia. Não sei se os irmãos já ouviram esse provérbio, que cabeça vazia é a oficina onde Satanás trabalha. E é exatamente isso. Quando nós estamos de cabeça vazia, Satanás, ele tenta colocar alguma coisa na nossa mente, alguma coisa na nossa cabeça. Então é um estado muito perigoso. Precisamos encher a nossa mente e o nosso coração das coisas celestiais, das coisas dos céus. Deve ser preenchida. A nossa mente deve ser preenchida com as coisas dos céus. E a outra coisa é uma mente cheia de pensamentos negativos, de coisas negativas, que não produz nada em nossa vida. Então precisamos esvaziar nossa mente de tudo que não é benéfico para a nossa vida e encher ela das coisas dos céus, das coisas de Deus. Quando você está com a mente nos céus, quando você está com a mente cheia das coisas celestiais, raramente você vai pensar nessa vida, raramente você vai pensar nas coisas do mundo, raramente você vai deixar algum pecado fazer investida contra você, porque a sua mente já está preenchida com as coisas celestiais. A terceira e última dica que eu queria deixar para os irmãos é: guarde o seu coração. No capítulo 66 de Salmos, versículo 18, o salmista vai dizer da seguinte forma: se eu atender o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Irmãos, às vezes é inevitável que as coisas passem pela nossa mente e no nosso coração. Mas o que nós não podemos fazer ou deixar acontecer é que essas coisas se estacionem e criem raízes na nossa vida. Por isso, no capítulo 19 de Salmo 119, versículo 11, ele vai dizer assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, o meu coração está guardado de pecar contra o Senhor. Então, meu querido, tenha no seu coração sempre a palavra de Deus. Guarde ela no seu coração. Medite nela dia após dia. Porque tendo ela no seu coração, o seu coração estará protegido de pecar contra o Senhor. Quero terminar essa meditação dizendo para os irmãos: como no tempo de Ageu havia um tempo em ruínas, porque o povo estava andando nos seus próprios caminhos, hoje há muitos tempos em ruínas, por ter muitos irmãos andando nos seus próprios caminhos. E a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Quando você anda nos seus próprios caminhos, quando você coloca o seu coração nos seus próprios caminhos, você esquece de edificar a sua vida. Então esse templo ele entra em ruínas e começa a criar fendas aonde o diabo vai trabalhar. Mas como no tempo de Ageu havia
Era um tempo de construir, um tempo de reconstruir. Como o profeta diz para o povo, é tempo de reconstruir a casa do Senhor. Hoje também, meus queridos, é tempo de reconstruir as nossas vidas. Amém? É tempo de a gente reconstruir nossas vidas. É tempo de reparar as fendas de nossas vidas. É tempo de purificar o nosso templo, para que a glória do Senhor possa habitar em nossa vida. Então, que Deus possa aplicar esta palavra em cada coração. E que o nome de Deus seja glorificado. Eu vou pedir aos irmãos que fiquem de pé.